7 horas 31 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais e internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM, espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Bom dia a você que está em Vitória, em Tampa, em São Paulo, em Salvador, no Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa, minha cidade querida. Olha, o couro tá comendo no Rio, impressionante. Ontem foi um dia de muito tiroteio, várias comunidades do Rio, na Zona Sul, na Zona Norte, tiroteio, um confronto com a polícia, policial ferido, bala perdida. Ai, rapaz, meu Rio de Janeiro, enfim. Porto Alegre, Orlando, Maringá, Miami, salve Manaus, a caçulinha, né, da Rede Band News FM de notícias, João Pessoa, Fortaleza, Curitiba, Brasília e Belo Horizonte. O nosso bom dia especial também a você que está em outras cidades, em outros países, em outras galáxias, acompanhando o noticiário aqui da Band News FM. Mande sua crítica, sua notícia, seu comentário aqui para o nosso WhatsApp, o 11 999 592 100, 11 999 592 100. Quero mandar um abraço também muito especial para a cidade de Amargosa, na Bahia. Conhece Amargosa? Não tive o prazer ainda. Azar o seu. Você Amargosa, na Bahia, maravilhosa Amargosa, na Bahia, de onde nos escreveu o Vandilson Leal, dizendo: olha, a audiência de vocês aqui em Amargosa é 110%. E também para nossa Eunice, em Aparecida de Goiânia. Ela está sempre dizendo: ó, estou ligado aqui todas as manhãs aí na Band News FM. Quando é que vocês vão chegar aqui? Botar a Band News FM em Aparecida de Goiânia? Daqui a pouco, qualquer hora a gente chega. Bom dia também para Juiz de Fora, de onde nos escreve o Valdir. Manda um alô para mim aqui, Juiz de Fora. Viva Juiz de Fora. Minha gente, olha, hoje os jornais estão dando um grande destaque a mais uma medida judicial relacionada ao ex-presidente Lula, e não sem alguma reação crítica ou surpresa a uma decisão tomada ontem. Deixa eu mandar bom dia para a nossa Júlia Duailib. Bom dia, Júlia. Bom dia a toda a equipe do Café com o Jornal. Juliano Dip também na bancada. Um abraço para o Juliano e para Fabiana Parachão no Band News TV. Fabiana, bom dia. Sintonize aí o Band News TV ou a TV Bandeirantes. Você terá as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM com o nosso Felipe Bueno hoje. Viva. Nosso Eduardo Barão não está na área, né? Emendou a sexta, né? Assim não dá, né? Assim não dá. Mas, enfim, a notícia que está em grande destaque hoje, nas manchetes, a decisão ontem do juiz Ricardo Leite, da Justiça Federal de Brasília, que mandou recolher o passaporte do ex-presidente Lula, apreender o passaporte dele, produzindo como efeito absolutamente imediato o impedimento de que Lula viajasse esta noite, para a África, onde ele ia ter um encontro internacional na Etiópia. Lula viajaria para a Etiópia num voo de 14 horas, passaria o fim de semana num encontro internacional em Addis Abeba, capital da Etiópia, e voltaria na segunda-feira. Esta viagem estava, enfim, organizada, prevista. O encontro é um encontro internacional, quer dizer, ninguém organizou um encontro internacional para dar um álibi de fuga para Lula. Reunião da FAO. E Lula já tinha, que era exatamente, uma reunião que vai ser realizada este fim de semana, para avaliar os 5 anos, se não me engano, não sei quantos anos, de um programa internacional de combate à fome na África, no qual a diplomacia brasileira, à época de Lula, esteve envolvida em ações desse tipo, de solidariedade, de apoio, de articulação para o combate à fome no continente africano. É evidente que o encontro da FAO em Addis Abeba, muita gente provavelmente nunca ouviu falar o nome da capital da Etiópia, e se você pedir assim de chofre para alguém dizer, mostra no mapa da África, cadê a Etiópia? O cara vai ficar dando uma pesquisada para achar onde está a Etiópia e tal. Ninguém organizou uma reunião internacional na Etiópia, que é uma coisa que deve estar sendo organizada pela FAO há um bom tempo,
para dar um álibi de fuga para Luiz Inácio Lula da Silva, que poderia, de automóvel, seguir o curso de outros exilados brasileiros em outros momentos, ou em momentos, não vou dizer nem outros, em momentos de perseguição política, cruzar a fronteira do Brasil com qualquer país aqui que tenha fronteira conosco, indo para o Uruguai, por exemplo, onde o partido e o grupo político que está no poder é aliado de Lula, é simpático a Lula, simpático ao PT, o Mujica, que é a figura maior, de maior expressão política no Uruguai, elegeu, teve um aliado do seu partido eleito, seu sucessor, o Tabaré Vázquez, né? E o grupo do Tabaré Vázquez, o partido do Tabaré Vázquez e do Mujica, o Mujica está sempre aí nas manifestações de apoio a Lula e tal. Se o Lula cruzar a fronteira com o Uruguai, de automóvel, à noite, saindo daqui de São Bernardo, indo para lá, se ele arruma asilo político no Uruguai. A ideia de que ele está indo para Addis Abeba, numa reunião da FAO, que já está organizada há muito tempo, oferece o risco de uma fuga de Lula que justifique uma decisão como essa do juiz Ricardo Leite de mandar apreender o passaporte do ex-presidente, nem é uma solicitação que está relacionada ao processo que condenou Lula do apartamento em Guarujá, do triplex em Guarujá, é aquele processo da compra dos caças suecos, né? Aqueles caças Gripen. Uma concorrência internacional que foi iniciada muito antes do governo Lula, já na época do Fernando Henrique Cardoso, já se tinha anunciado a intenção da compra desses caças, que de resto não vão nos servir para porcaria nenhuma, mas enfim, o fato é que nessa compra o Lula está envolvido num processo que investiga se ele e o filho dele e alguns lobistas e tal teriam tomado decisões combinadas ali para favorecer a fabricante Gripen sueca na venda desses caças para o Brasil. Este processo está num estágio ainda bem preliminar, né, no seu andamento, não vai produzir uma consequência definitiva de absolvição ou de condenação num prazo visível e tal, mas ainda assim ontem, intempestivamente, a pedido de 2 procuradores federais, o juiz Ricardo Leite mandou recolher o passaporte de Lula, o que implica proibir Lula de deixar o Brasil. É um cerceamento de deslocamento que soou para muita gente. No primeiro olhar que eu coloco sobre essa decisão, soou para muita gente como estapafúrdia, como panfletária, oba-oba e tal. E eu tenho insistido aqui desde sempre que nas ações da Lava Jato, ou no conjunto de ações assemelhadas, e que todos podemos chamar de ações contra a corrupção sistêmica no Brasil, essas ações mexem com grupos de poder tão significativo, com figuras tão centrais em todo o campo da política. No campo da esquerda, ela está mexendo com a figura principal, que é o Lula, mas no campo da direita tem um monte de figura que está aí também no alvo de muitas operações. Eu tenho insistido que você mexer com grupos de poder, de exposição, articulados em partidos poderosos, alguns com base popular, maior ou menor, etc., ou seja, com forças significativas, num enfrentamento, num embate histórico, como é o embate dessas operações contra a corrupção histórica no Brasil. Para fazer uma luta como essa, é fundamental que você não disperse energia em ações que não têm efetividade, que soarão a uma parte da opinião pública como histriônicas, como festeiras, bumba meu boi. Foi bumba meu boi, eu disse isso na época e muita gente brigou comigo aqui, achando que eu estava defendendo isso ou aquilo, a condução coercitiva do Lula. Pergunto a quem apoiou aquele ato, né, no que ele resultou de prático. O que aquilo produziu de prático para o processo? Produziu para o processo nada. Uma coisa produziu, isto sim, para o Lula, um forte capítulo de vitimização. O que se ganhou no combate à corrupção e nos processos práticos em andamento com a divulgação da conversa do Lula com a Dilma depois da autorização judicial de interceptação telefônica? Nada. Deu-se a ambos, e ao Lula em especial, que
permaneceria no embate, a Dilma está fora disso, fora da disputa política, mas deu a Lula mais um argumento de um ato extremo, de uma violência, de um desrespeito, focando nele, etc. e tal. Afinal de contas, você não pode divulgar um grampo ilegal feito com um diálogo com a presidente da República. Esquece que o Lula era o interlocutor. O que somou objetivamente ao esclarecimento das coisas o PowerPoint do Ministério Público Federal. Se ele tinha todas aquelas convicções e poderia incluí-las no processo, na peça acusatória, como aliás acabou fazendo, o sentido de divulgá-la daquela forma, com aqueles holofotes, com aquilo tudo, deu o quê? Do ponto de vista concreto, deu o argumento, que aliás foi preservado pela defesa do Lula, embora com insucesso na segunda instância e na primeira, de que aquilo ali era demonstração de que havia uma precipitação na definição das responsabilidades de Lula, definia um campo de preconceito, de politização, de propaganda, de panfletarismo, etc. Então, eu acho que o Lula é inocente? Não, eu não acho que o Lula é inocente. O que eu acho é que qualquer ação que se tenha no combate à corrupção, tendo Lula como alvo, tendo Temer como alvo, tendo qualquer outro político como alvo em qualquer campo ideológico, partidário da política brasileira, se essas ações mais derem argumentos aos investigados do que elementos ao processo, elas são contraproducentes. E é contraproducente, minha gente, convenhamos, mandar confiscar o passaporte do Lula às vésperas ou no dia, horas antes de uma viagem dele para um encontro internacional da FAO na África, onde ele vai viajar 14 horas para lá, permanecer 14 horas no país e voltar nas 14 horas seguintes. Imaginar que o Lula, nesta etapa da discussão, quereria tornar-se um fugitivo internacional, com advogados que lhe dirão: olha, Lula, formalmente o teu nome entra na lista da Interpol, porque o Brasil é signatário dessas coisas, você vai ter uma dificuldade muito grande de circulação, você vai estar em situação muito delicada como foragido formal. Olha, Lula, se você se ausentar, a nossa luta política dentro do Brasil vai perder muita força. Você tem que estar no jogo aqui por causa de todos os desdobramentos. Eu chego a arriscar, minha gente, e estou aqui numa especulação irresponsável, se quiserem entender, que até a prisão do Lula, que é uma possibilidade concreta diante do andamento do processo após a condenação, até a prisão do Lula lhe cairá, do ponto de vista da mobilização política e tal, melhor do que a fuga. Então, até nisso eu chego para poder dizer o seguinte: esta decisão do juiz Ricardo Leite, ainda que como muitas decisões judiciais possa ter os seus fundamentos técnicos, ela é absurda e ela é extemporânea. Ela é absurda e ela é extemporânea. É uma bobagem que mais dará, como vem dando desde a noite de ontem, argumentos ao Lula, aos seus aliados e à sua própria defesa, de que isto é mais uma demonstração de um processo de perseguição que eles estão apontando, que a justiça brasileira se politizou. Qual foi o argumento do articulista do New York Times alinhado aos grupos que apoiam Lula e que publicou lá um colunista lá opinando, dizendo o quê? Que a justiça brasileira está trabalhando politicamente, partidariamente, para destruir a candidatura de Lula e tal. Apreender o passaporte dele numa condição como essa, eu até entendo que se você numa madrugada flagra Lula numa barreira da Polícia Rodoviária Federal, tentando cruzar a fronteira, sem ter avisado a ninguém, com a mala cheia de roupa, etc e tal, pro Uruguai, você diz: opa, peraí, Lula tá tentando fugir. Mas não, ele tá indo para um encontro internacional, previsto a tempo, etc e tal. Então, eu confesso que eu não entendi o sentido disso. Não tendo entendido, me permito especular algumas hipóteses, todas me conduzem para a conclusão de que se fez uma enorme de uma besteira. Mais uma vez, uma enorme de uma besteira. Repito, que menos ajuda no avanço objetivo de processos que investiguem Lula pelos muitos crimes que lhes são atribuídos,
atribuídos e muito mais contribui para o discurso de perseguição, de aparelhamento da justiça e de vitimização deste réu, no caso, e de qualquer outro que seja alcançado por ações tão inexplicáveis, tão injustificadas como essa, né? E que não venham imaginar aqui que eu estou fazendo qualquer tipo de julgamento de mérito quanto às responsabilidades do Lula. Lula é um condenado, ele vai ter que responder pela pena que lhe foi aplicada, seus advogados vão tentar vários recursos e tal, e o que for decidido pela justiça, a isto Lula terá que se subordinar e ponto. Não tem conversa. Se tiver que ser preso, vai preso. Se tiver que cumprir 12 anos, vai cumprir 12 anos. Se a justiça lhe conceder a possibilidade de manter viva a sua candidatura, ele vai disputar a eleição e tal. E os desdobramentos terão que se dar no plano do andamento do processo, dos recursos, das recusas e dos avanços. Agora, papagaiado em torno do assunto não ajuda. PowerPoint não ajuda, condução coercitiva não ajuda, divulgação de grampo não ajuda e apreensão de passaporte também não ajuda não, minha gente. Vamos lá.